Está começando mais uma edição de Sessão CNJ, onde você acompanha o que foi destaque nos julgamentos do Conselho Nacional de Justiça. A cada 15 dias, os 13 conselheiros, o presidente e o corregedor se reúnem para decidir os rumos do Poder Judiciário brasileiro. Um dos destaques da sessão de 12 de agosto foi o procedimento de controle administrativo 1859 sobre a norma do Tribunal de Justiça de Roraima, que previa punições a servidores do Judiciário que participassem de greve. Em decisão liminar, ou seja, provisória, o CNJ suspendeu 2 dispositivos da norma do tribunal. O primeiro previa processo disciplinar contra servidor que participar de greve e o outro, dispensa do cargo de servidor na mesma situação que ainda se encontra em estágio probatório. O relator, conselheiro Técio Lins, lembra que o mérito vai ser julgado depois. O julgamento do mérito é o julgamento do mérito, ou seja, é o julgamento da manutenção desta decisão, desta resolução. O que o Conselho vai ver depois é se a resolução está de acordo, se deve ser mantida, se deve ser modificada, se deve ser revogada, se deve ser aprimorada, se deve se adequar aos tempos modernos, se deve se adequar às decisões do Supremo Tribunal Federal, que hoje já reconhece o direito de greve do servidor público. Durante a sessão, os conselheiros decidiram sobre 2 casos de concurso público. Na primeira situação, foi pedida a anulação da prova discursiva do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Pará. Na segunda, a anulação da segunda etapa da seleção do mesmo concurso. O pedido foi feito pelos que não foram aprovados nesta fase. Eles alegam que houve irregularidades na formação e na divulgação das provas dissertativas. Nos 2 casos, os conselheiros negaram as solicitações e mantiveram a continuidade do concurso. Procedimento de controle administrativo número 1476. Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco e Luiz Gustavo Mendonça Araújo versus Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A associação questionou a eleição do desembargador eleitoral do TRE do Estado. Alega que não foi respeitada a lista de antiguidade na eleição. O relator do processo é o conselheiro José Adonis. Nesta sessão, foi apresentado o voto vista do conselheiro Antônio Humberto. Essa questão envolve a definição de critérios para a escolha de membros do Tribunal de Justiça para a Justiça Eleitoral. Eu tenho para mim que essa matéria ela está submetida à cláusula de reserva de Constituição, ou seja, a Constituição estabelece em situação excepcional a votação secreta como critério fundamental para a escolha dos membros da Justiça Eleitoral, e por isso me parece que a redução por meio de lei complementar estadual do universo de juízes elegíveis, ela é inadequada. E por isso entendo eu que o tribunal agiu bem em afastar essa limitação da lei complementar e prestigiando, na minha visão, a disciplina direta da Constituição. Por isso, então, pedindo a vênia ao relator, eu me alinho à divergência para julgar improcedente o pedido. Improcedente. Então, Excelência é o último voto, né? Não sei se o conselheiro Maurício vai querer votar. Conselheiro Maurício, votar? Eu me sinto habilitado a votar e eu acompanho a divergência. 7-6, né? Então, prosseguindo o julgamento, o Conselho, por maioria, julgou procedente. O Conselho, por maioria, rejeitou as preliminares de competência e de legitimidade, vencidos nos pontos do conselheiro Técio. Quanto ao mérito, o Conselho, também por maioria, julgou procedente o pedido, vencidos os conselheiros Técio, Marcelo Nobre, Joaquim Falcão, Mairan Maia, Jorge Maurico e Antônio Humberto. Procedimento de controle administrativo número 1173. Relator, conselheiro Antônio Humberto de Souza Júnior. Requerente, a juíza de direito Isabela Kruschenski Pedreira da Silva. Requerido, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Neste processo, juízes do TJ da Bahia denunciam não cumprimento de decisão do CNJ em promoção por merecimento no tribunal. O CNJ já julgou diversos casos sobre o mesmo assunto e desconstituiu mais de 20 promoções por falta de critérios objetivos na escolha dos magistrados promovidos.
De acordo com os magistrados, o tribunal cumpriu apenas parte das decisões do Conselho. Vamos acompanhar. Presidente, como a questão é bem complexa, eu dividi em 3 partes meu voto. Começo, então, pelo pedido de esclarecimentos do Estado da Bahia. O pedido de esclarecimentos formulado pelo Estado da Bahia ataca a suposta contradição na decisão proferida no pedido de esclarecimentos. Tempestiva e irregular a peça, dela conheço. De fato, o conselheiro Jorge Mauric, relator do PCA 14980, apresentou voto no sentido de improcedência do pleito inicial. Todavia, após vista regimental, ofereci voto divergente, acompanhado pelos demais conselheiros, no sentido de conversão do julgamento em diligência, para que fossem juntadas as notas taquigráficas alusivas à respectiva sessão de julgamento no Tribunal Baiano. Tal resultado de julgamento dissipou a aparente contradição enxergada. Em verdade, postergar a solução final daquele outro PCA mantém-se íntegra a decisão liminar de suspensão de movimentações a ele vinculadas. Indefiro o pedido de esclarecimentos. Não sei se Vossa Excelência quer que eu destaque. Posso seguir. B. Do pedido de providências em procedimento de controle administrativo. Conhecimento. O conhecimento do pedido é inevitável. Diversamente do que supõe a Corte Baiana, os pleitos formulados pelos magistrados preteridos no julgamento das promoções do último dia 20 de maio são reles desdobramentos da decisão plenária proferida no PCA 11734, de que fui designado redator. A sessão de 20 de maio de 2008 era a última etapa para o integral cumprimento das determinações deste Conselho naquele feito. Logo, a verificação de fidelidade ou inobservância da decisão insere-se como típico objeto de pedido de providências. Regimento interno, artigo 110. Por delegação da presidência do CNJ, este relator foi incumbido de decidir todos os incidentes concernentes ao cumprimento da decisão plenária. Ademais, ainda que fossem considerados autônomos os pedidos de providências, a distribuição ainda seria feita ao mesmo relator, conforme diretriz estabelecida no enunciado administrativo número 9. Sustenta o tribunal requerido, em discurso duro, que o Conselho Nacional de Justiça invadiu e usurpou atribuições próprias de seu autogoverno, violando a sua autonomia enquanto órgão do Poder Judiciário. Tal matéria foi completa e exaustivamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADIM 3367, relator ministro César Peluso, fixando nossa Corte Maior que o CNJ, integrante da pirâmide da Organização Constitucional do Poder Judiciário, não é, se não organicamente, órgão da União, mas funcionalmente do Poder Judiciário Nacional, sendo assim legítimas as suas intervenções corretivas, tanto sobre cortes federais quanto sobre cortes estaduais. Por isso, conheço do pedido de providências. No mérito, lamentavelmente, a leitura dos votos escritos e das notas taquigráficas revela, de modo claro, a persistência de alguma dificuldade da Corte Baiana em se adequar plenamente aos parâmetros constitucionalmente fixados para a definição dos candidatos vitoriosos nas promoções por merecimento para a entrância especial de Salvador. Embora não compartilhe das impressões dos peticionários no sentido de um propósito simulador e de favoritismo a determinadas pessoas, o teor dos votos não o revela, é inarredável a conclusão de que o tribunal prossegue, em parte, à margem das fronteiras do julgado proferido nestes autos. São vários os sintomas de marginalidade dos julgamentos proferidos a partir do edital 143. É importante destacar, apesar de todo o discurso contra a matematização, que foi, inclusive, repetido aqui da tribuna, que até o edital 141 de 2007 foram obedecidas religiosamente, sem discrepância nos votos, as posições classificatórias extraídas da tabela geral elaborada pela Comissão de Avaliação e Desempenho Funcional de Juízes, à exceção do juiz Rosalvo Augusto, porque, como ele próprio esclareceu em sua manifestação conjunta com o magistrado Paulo Sérgio, nestes autos, não concorrer a nenhum edital antes do 153. Por isso, então, que ele foi aparentemente preterido nos editais anteriores. E aqui eu trago, evidentemente não vou ler, um quadro resumo da situação dos juízes com os editais e com a pontuação de cada um deles e a situação de figuração em lista e de promoção, desistência ou integração simples em lista sem promoção ou nenhuma figuração. Deve-se registrar que o juiz Argenildo Fernandes dos Santos desistiu de seu pedido de promoção por merecimento. Inicialmente, repilo a arguição de impedimento formulada pelos requerentes desse pedido de providências da relatora, desembargadora Sara Brito, pelo só fato de haver ela impetrado mandado de segurança no Supremo contra a decisão do CNJ. A magistrada valeu-se de direito subjetivo constitucional que não pode, solitariamente, induzir impedimento ou suspeição. A convocação dos peticionários, como litisconsortes passivos necessários, é exigência técnica inafastável, como beneficiários diretos da decisão guerreada. Antes de destacar os principais pontos reveladores da inadequação jurídica dos votos proferidos nessa nova sessão, há de ser frisado que, ao que se infere de diversos votos,